controle. Mas que dá pra fazer, a gente faz. Agora, a gente vai começar falando do Corinthians de novo hoje? Não. Hoje não precisa. Tá. Hoje, 8 da noite, então, o América de Natal. Isso, Vamos falar do América de Natal. O América América de joga Natal contra o que Corinthians. joga contra o Corinthians. Meu Deus, mais um que tá cobrando. E Cantídio, cara. Mais um cobrando no Corinthians. Mas, enfim. Jogo às 8 da noite. O que saiu barato? Boa tarde, Brunão. Corinthians, porque a justiça deu vitória parcial pro Cantilho, né? Ele cobrava 2,5 milhões, mais ou menos, de dívidas do Corinthians, e o Corinthians vai ter que pagar 1,5 milhão. Então pense pelo lado bom. Se o Corinthians classificar hoje, paga e ainda sobra com o dinheiro de premiação contra o América de Natal. Então os 3 milhões e 400 que a CBF vai pagar, o Timão já manda metade pro colombiano e tudo certo. Foi condenado o Corinthians, né? Não é uma cobrança, uma denúncia, é uma decisão da justiça. O Timão está condenado a pagar o meio-campista, o que não é novidade, né? Sempre o jogador sai, dificilmente ele não arranca alguma coisa depois, nos contratos mal feitos pelas últimas gestões. A gestão Augusto Melo tem algo de muito positivo. Porque Só tem mais 2 anos e... Não, porque a gestão anterior era do Duílio. Então, toda vez que surge uma notícia ruim a respeito da gestão do Augusto Melo, perfeito. surge automaticamente uma notícia ruim também da gestão anterior. Então, Sim. assim, ele tem como Não era lembrar, minha, às né? vezes, Não o era minha corintiano gestão. que, tipo, ó, lembra aqui, ó, eu tô tentando não fazer igual, mas não sei. Normalmente, quando a situação tem alguma coisa favorável, a oposição tem uma coisa desfavorável, né? A gente vê Sim. o positivo e o negativo. No Que Corinthians isso, é os que dois aula, hein? lados negativos, né? Sai alguma coisa, é ruim pros dois. É ruim pro Augusto, é ruim pra oposição, enfim, ruim pro Corinthians Bom, principalmente. que horas que negativo com negativo vai dar positivo, né? Porque Boa. Tipo, Olha, menos 5... o Bruno, que é quarto da USP, sabe que negativo Sim. com negativo Vamos dá lá, positivo. Bruno Migliozzi. A Vamos lá. seguinte equação. Menos 5 mais menos 5 é igual a quanto? Menos 10. Sim. É isso. Travei bruto. Martelli fica em silêncio após resposta genial isso, de Bruno Migliozzi. Não, é porque eu me confundi aqui. Eu queria fazer outra pergunta. Era mais... O juiz caiu. Era... Juiz de onde, Martelli? Vamos atualizar. Hã? Juiz de onde? Não, já eu falo. para de fazer conta e Menos atualiza. 5 vezes menos 5. Aí dá 25. Boa. Menos 5 vezes menos 2. Ah, cara. Aí dá menos 3. Menos 5 vezes menos 2 dá menos 3? Menos cinco, 10, achei que era dá menos, 10. menos Dá dois. 10. Dá 10. Dá 10. Boa, então estamos alinhados. Que isso, hein, o cara? juiz Que caiu aula aonde, de hein, Bruno matemática. Migliozzi? Mas você pede 500 gramas ou 600 gramas? Estão falando muito Ó, de a vocês, gente hein? tem Europa League, bola rolando, começo do segundo tempo. A Atalanta vence a equipe do Bayer Leverkusen em 51 jogos invictos, temporada Calma. inteira do Xabi Alonso. Calma. Então, esse time do Leverkusen sempre sai perdendo e arranca uns empates milagrosos, como foi contra a Roma nas semifinais, né? Agora outro time italiano sai na frente, que a atuação do seu Lookman, hein? Né? Atacante nigeriano, fez 2 gols, o último um golaço por baixo das pernas do zagueiro, um chute curvado. A Atalanta vai se sagrando a campeã, jogo em Dublin, na Irlanda, na Europa League. Quem não tá Surpreso com o torcendo resultado. pra Atalanta tá maluco. Ué, Então, eu não tô torcendo pra Tem que Atalanta. torcer pra... Cara, o mais legal é o Leverkusen perder o último jogo. Não, que vale um para. título. Aí sim torna o filme mais épico. Sabe aquela coisa meio Lógico que Disney, não, assim? Não torna. Tem muita Você acha coisa- que torna mais épico do que uma virada agora por 3 a A 2? derrota, ela dignifica. Ensina, né? Ela ensina. É verdade. Verdade. A derrota ensina Tem uma música do Arlindo que fala alguma coisa sobre isso. É, pois é, a derrota Tem uma do ensina. Armandinho também. Se o Leverkusen passa a temporada inteira A dor ganhando, ensina. É a dor ensina a do dor Arlindo. ensina. E a derrota, consequentemente, também. Então, assim, se você passa a temporada inteira ganhando, você não aprende absolutamente nada. Ó, e que jogador o Corinthians perdeu, hein? Ederson. O Ederson jogava O Anelka? muita bola. Tá na seleção, né? Drogba. Não, foi pra seleção e no Corinthians ele foi escorraçado, que não Verdade. servia pra nada. Que Pesado, Ederson? Mas que geladeira no meio Ederson? de campo. Bom meio jogador, campista da cara. Atalanta aí, brasileiro. Ele era do Corinthians? Era, opa. Mentira. Começou no É, Fortaleza. O pô. Corinthians perdeu um jogador Ele é importante. cria do Corinthians, né, Bruno? Não. Não é Ele cria do veio- Ele é cria Corinthians? do Cruzeiro. Só que aí o Cruzeiro naquela época que Ah, tava é verdade. despachando todo mundo, Verdade. o Ederson acabou indo pro Corinthians ainda muito jovem. Verdade. E, cara, não sei por que o Corinthians não deu espaço pra esse jogador que realmente Nossa, é muita faço bola. ideia, eu não lembro Fez desse alguns cara, gols não. com a camisa do Corinthians. Ele chegou a ir pra rede algumas vezes. Não teve sequência, mas o que eu acho interessante, não sei se vocês viram, mas o Leverkusen foi o primeiro time a ganhar a Bundesliga de forma invicta na Sim. história. Outras 2 vezes em que um time, o Bayern de Munique no caso, ficou apenas um jogo, só perdeu um jogo se não teria sido invicto,
o time que ganhou do Bayern foi o Bayer Leverkusen. Então os caras estavam historicamente segurando o Bayern de Munique de ganhar o título invicto pra eles mesmos ganharem em 2024. Tá. Pô, espetacular. Mas ó, eu vou te falar, basta um gol aí. Mas Tá não sei com não. 6 minutos do segundo tempo, basta um Esse gol. Leverkusen, cara, Ele é danadinho. é danadinho. Então, é isso. E o Corinthians hoje? Não, Vocês não tanto. querem falar do Corinthians? Não, aqui hoje, assim, eu já falei isso aqui outra vez. Acho Vou que a CBF repetir. tinha que rever essa história nessa terceira fase aí de 2 jogos, sabe? Sim. O Corinthians jogou lá em Natal, mas se bem que o Corinthians ganhou por um gol só de diferença. Aquele formato que você jogava fora e tinha que meter 2 era legal. Top. Lindo. Mas o Corinthians jogaria hoje de qualquer forma com a América de Isso, Natal. com esse formato. É, mas Até ou porque o não, América né? de Natal fez um jogo bem digno lá na ida. Foi. Então, assim, o Corinthians hoje tem que jogar futebol, cara. Tem que jogar futebol. Até porque pra tentar espantar um pouco essa crise que ronda o Parque São Jorge. É, e a crise é política. Manda sua mensagem aí no 11 999048756, 11 999048756. Galera que tá no YouTube, dá o like na transmissão também, compartilha o link que descrição aqui, cara? Como é que é o nome disso aqui? Live não? QR Code? Não, o que é QR Code? Rapaz, cara, é tecnologia, né? Como é que chama? Internet? Isso, internet. Isso, é internet. Isso, compartilha na internet aí. Não, compartilha. URL, era isso que eu... URL Nossa, é velho, mas hein? do nada você meteu essa. URL é um... HTTP barra dois YouTube. pontos, barra. Ó, faz o seguinte, você vai saber melhor que eu. Compartilha o que você tá vendo aí no YouTube pra seus amigos. Aí Isso, ficou claro. boa, Pronto. boa, Precisa nem boa. compartilhar, dá um alô. Manda É, uma pode- mensagem. isso, Tem um ó. programa legal no Isso. YouTube lá, tal do resenha. Que tem um Assiste dinossauro nós, pô. apresentando, né? Que não Isso, sabe o que é exatamente. internet. Um dinossauro no corpo de um menino de 24 anos. Impressionante. Cara, eu gosto muito de você. Que toda vez que você fala a minha idade, você diminui uns anos. Você quer ouvir um bastidor? Falar um pouco da gente. Fala. Tava no Morumbi. O pessoal gosta. Aí tava eu e o Paulo do Vale no Morumbi na cabine semana passada pra fazer o jogo do São Paulo. Aí eu tive um momento de epifania assim, ô Brunão. Tava olhando assim o gramado, eu falei, caramba, hein? Pô, quem diria? Tamo aqui narrando um jogo pela Rádio Bandeirantes. Que momento bom. E Paulo do Vale com aquele humor dele, olha. E eu também jamais imaginei que ia chegar na Bandeirantes fazer jogo com adolescente. Quando ia imaginar, né? No auge dos meus 33, quase 34 anos. Acho que ele olhava e falava, não é pô, possível. vou Tem pegar que- um Luciano do Vale, né? O cara aí chega... Exatamente. Mas tamo aí. Onde fomos parar, O né? importante é que esse microfone é pesado. Ah, panos quentes do Vale. Ó, Corinthians, temos o provável Corinthians hoje. Cadê o setorista do Corinthians? Ele tá na Neoquímica, né? Hoje é na Neoquímica Hoje é na o jogo? Neoquímica, exatamente. Então Hoje tá é na entrar explicado. Neoquímica. da programação, Então tá mas- explicado. Vai lá, ó, o Bruno Milhosa. Provável do Corinthians tem Carlos Miguel, Kaká, Félix... Quem? Carlos Miguel. Carlos Miguel, não é o Cássio. Tá, Cara, começa igual, né? não tô brincando mesmo, assim. Quando o Bruno começou o time improvável do Corinthians, veio... Eu sei que o Carlos Miguel já tá o titular em algumas Tá rodadas, mas acostumado, né? na hora veio o Cássio. A gente já emenda Cássio, O Fagner, primeiro jogo sem Cássio nem no banco. Corinthians escalado pois é. com Cássio, Fagner, Gil. E aí Sim. você fala, ué, nenhum dos Aí três. fala o resto. Mas ó, Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo. O Raniel vai jogar, inclusive ele foi surpreendido que ele vai jogar, porque ele não tinha visto que os amarelos foram zerados nessa fase da Copa do Brasil. Ele achou que ele estava suspenso. Então ele deixa o último jogo furioso. Não vou poder jogar a volta, tal. Depois ele descobriu que pode jogar. Estará escalado com o Breno Bidon no meio de campo, Rodrigo Garro, trio de ataque de Ángel Romero, Wesley e Yuri Alberto. Não sei vocês, mas eu já vejo esse time do Corinthians aqui como uma base que não Eu ia tem que falar mudar isso. muito. Eu ia falar Parece isso. que já temos os 11, né? E temos, enfim, claro que, pô, não é nada brilhante. O Corinthians tem muitos problemas pra resolver internamente, políticos. Mas o Antônio Oliveira, ele tem um time. Ele tem um time. E, cara, razoável, porque eu acho que no fim das contas o Hugo se encontrou pouquinho. Melhorou. Não, eu sei, mas é que o início do Hugo no Corinthians foi um desastre. Foi muito ruim, muito Até ruim. porque ele Eu não chega sabia onde como ele tava, jogador da gestão passada. Isso. Né? O próprio Augusto Melo fez questão de frisar isso naquela esse aqui primeira não é meu, coletiva. Esse aqui não é meu. Então, assim, imagina o peso pro cara também psicológico de, pô, esses caras nem me querem aqui. Eu fui contratado pela gestão anterior. E começa a trajetória dele no Corinthians jogando mal. Então eu acho que o Hugo, dentro das limitações dele, tá dando um pouco a volta por cima. Posso estar enganado. O Raniel é dono desse meio campo do Corinthians, o Breno Bidon Sim. é uma baita revelação.
Eu acho que o Kaká, ele é melhor do que Esse lado esquerdo aqui da zaga é o mais o fraco. Félix é isso? Torres. Não, o Kaká é Ah, o Kaká é mais bola que o Félix É, Torres. sim, Tá bom. sim. Eu sinto que o Félix Torres, em algum momento, ele ainda vai perder a posição nesse time do Corinthians, a não ser que ele Gustavo deu Henrique, uma Kaká. melhorada. Talvez não, que eu acho também o Gustavo Henrique grandes coisas. Bom, o Carlos Miguel, acho que todo mundo vai voltar a atenção pra ele. E, cara, o ataque é esse, né? Pô, Wesley, Romero e Yuri Alberto. Eu Não tem muito o que concordo. Essa falar. história de ter deixado o Romero fora um tempo, Garro, achei que né? não foi boa, não. Não, mas o E o Garro- Coronado vai pro jogo, ou Coisa Rica? Vai ficar à disposição Tá, no banco de então tá reservas. Alguém tinha me passado que o Coronado tá querendo sair do Corinthians? Vocês ouviram esse papo? Não. Tá jogando muito, né? Sequência... Alguém, eu não sei quem me falou. Apurem cara. isso, os escândalos. É. Apura isso aí. Porque vai apurar isso o aí. ovo de Páscoa é mais caro que a barra. É. Tô vendo aqui, teve alguma conversa entre conselheiros, né? E aí parece que o empresário dele já cortou e Vai pareceu seguir. que ele tá forte no Ah, tá. Corinthians. Tá Ele já certo, tá lidando entendi. com lesões e tal, mas Sim, atrapalha um pouco essa sequência dele. Mas Cara, o Garro Coronado- não, né? O Garro ainda não. Então, até por isso, o Garro, apesar de ter começado, não vou dizer que ele começou comendo a bola, mas ele começou tendo destaque porque ele sobra tecnicamente no time do Corinthians. Ele é um cara que tem ali algumas qualidades que faltam em toque de bola, em posicionamento, um cara que aparece pra criar jogada, o que o Corinthians tem muita dificuldade de fazer. Mas depois daquele gol contra o Palmeiras, essa é a verdade, né? Ele marca aquele gol de falta, o único dele até aqui com a camisa do Corinthians, não produziu muito mais. O Corinthians sofre ainda com criação. O Garro tem alguns bons jogos, ele jogou bem contra o São Bernardo na Copa do Brasil, jogo lá em São Bernardo. Ele tem algumas partidas regulares também no Brasileiro, mas é pouco. O Garro ainda não mostrou o suficiente para ser aquele cara, uma referência, um camisa 10, que foi essa função que ele assumiu, principalmente depois da saída do Rojas, né? Que saiu com a 10, enfim, deixou a 10 pro Garro, ele ainda não fez valer essa posição. Por isso o Igor Coronado estando bem é importante porque ele joga nessa posição também e pode ser ali alguma coisa para melhorar esse sistema, para ser uma concorrência pro Garro, porque sempre escalar o Garro no meio de campo sem qualquer tipo de motivo também não tá certo, porque o cara não tá jogando bola pra isso. E eu acho que até o Bidon, quando jogou avançado num jogo que tava sem o Garro e o Paulinho fez a volância, o Bidon foi melhor do que ele na armação. Então o Corinthians tem que achar algumas soluções também pra esse setor. Não dá pra confiar no cara só pelo que ele fez antes de ser contratado e por um gol no Palmeiras, que tudo bem, foi muito importante, foi Isso, legal. mas você quando Mas teve o não é gol do tudo Palmeiras isso. chegou aqui falando, nossa, Ah, eu achei que ele era craque. Mas o tempo me provou errado, porque, enfim, não provou muito mais coisa depois disso não, o argentino. Ô, vocês viram